Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e na coluna de hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos, levando em consideração que as eleições se aproximam e a movimentação no cenário político americano começa a ficar cada vez mais interessante e relevante para o resultado das eleições marcadas, a princípio, e daqui a pouco eu explico a princípio, para o início de novembro de 2020. Naturalmente, a coluna de hoje será centrada no incumbente Donald Trump, que busca a reeleição, sobretudo porque o seu adversário, Joe Biden, o democrata, está desaparecido. Não temos ouvido falar muito sobre ele, e ele está naturalmente aproveitando o fato de estar bastante à frente de Donald Trump nas pesquisas eleitorais, não apenas nacionais, mas também nos principais estados americanos em termos eleitorais, aqueles estados que de fato são capazes de definir as eleições. E o primeiro comentário a ser feito é o fato de que Donald Trump começou uma certa pressão pelo adiamento das eleições. É importante lembrarmos sempre que as eleições nos Estados Unidos são como se fossem 50 eleições separadas, uma vez que cada estado possui suas próprias leis para a realização das eleições. Num contexto de pandemia, parece bastante claro que haverá uma tolerância maior e até um incentivo maior ao voto pelo correio, o que Donald Trump já começou a dizer que vai aumentar dramaticamente a chance de fraude, o que não encontra eco nem em especialistas nos Estados Unidos e nem mesmo entre os republicanos do partido do presidente Donald Trump. A imagem que Donald Trump passa ao pedir o adiamento é apenas um pouco mais de tempo para tentar reverter a situação difícil na qual ele se encontra, no momento em que até mesmo a economia, que era o seu grande trunfo para as eleições de 2020, se encontra num momento terrível por conta da pandemia do coronavírus. E se o adiamento das eleições parece altamente improvável, sobretudo se levarmos em consideração que o presidente não tem qualquer ingerência na determinação de uma nova data para as eleições, ele aproveita para acenar para o seu eleitorado. Essa semana, na quarta-feira, Donald Trump foi para o Twitter para prometer à classe média que gostaria de viver o seu sonho de subúrbio que ele não permitirá mais a construção de residências ou de casas de baixa renda nos subúrbios. Apenas lembrando que subúrbio nos Estados Unidos tem uma concepção um pouco diferente daquela das grandes cidades brasileiras. No Brasil, normalmente o subúrbio é identificado como regiões menos valorizadas. Nos Estados Unidos, são aquelas regiões com grandes casas, jardins, carrões e que são, portanto, em grande medida, o sonho da classe média americana. O tweet de Trump tem um caráter eleitoral indisfarçado, uma vez que ele associa a construção de residências de baixa renda nos subúrbios americanos a Barack Obama, de quem Joe Biden foi vice-presidente e, aliás, Obama tem aparecido cada vez mais na defesa do seu ex-companheiro de governo, Joe Biden. E se Trump responsabiliza Barack Obama por aquilo que já aconteceu nos subúrbios, responsabiliza Joe Biden por aquilo que vem pela frente, afirmando que Joe Biden vai acabar com os subúrbios caso eleito. E aqui, naturalmente, quando ele fala em acabar com os subúrbios, significa tornar os subúrbios algo menos exclusivo, mais acessível, com a presença de pessoas consideradas indesejáveis pela classe média branca protestante norte-americana. E o aceno aos conservadores americanos se dá também na tentativa de colar a imagem de que os democratas são incapazes de lidar com as grandes manifestações que se espalharam pelo país ao longo dos últimos meses. Um grande exemplo é o que vem acontecendo no estado de Oregon, particularmente na cidade de Portland, onde nós temos ao longo dos últimos 63 dias manifestações diárias que muitas vezes descambam para a violência com enfrentamentos entre os manifestantes e os policiais ou as forças de segurança. Semanas atrás,
A reação de Donald Trump foi enviar forças federais para esse estado, que é governado pelos democratas, para tentar demonstrar que o governo americano tenta manter a ordem, e mesmo em regiões onde os governadores são incapazes de garantir qualquer tipo de estabilidade diante dos manifestantes. Nos últimos dias, no entanto, Donald Trump resolveu mudar um pouco a sua abordagem e iniciou um plano de retirada das tropas federais da cidade de Portland. A tendência é que, sem as tropas federais, as manifestações encontrem ainda mais espaço para crescerem e, portanto, Donald Trump terá mais um argumento para dizer que somente ele é capaz de manter a ordem nas principais cidades dos Estados Unidos. Dessa forma, ele espera, de alguma maneira, reter o voto conservador, que é, em termos de valores, bastante próximo e fiel a Donald Trump, mas se mostra bastante insatisfeito dada a crise econômica que impera no país nesse momento por conta da pandemia. E nesse sentido também, Donald Trump vem tentando se mostrar como uma liderança de Estado nos Estados Unidos. Ficou definido que a Assembleia Geral das Nações Unidas, que se reúne sempre no mês de setembro na sede da ONU em Nova York, terá a presença apenas de 1 ou 2 representantes por país presencialmente na Assembleia Geral. Os chefes de Estado não devem estar presentes e aqueles que quiserem discursar devem enviar um vídeo gravado previamente para ser transmitido na Assembleia Geral da ONU. Praticamente todos os chefes de Estado concordaram com esse mecanismo, afinal de contas, isso garante que não haverá aglomeração tanto de assessores quanto seguranças, que envolve sempre a presença de um chefe de Estado. Donald Trump, no entanto, afirmou que pretende estar presente, deve ser, portanto, o único chefe de Estado a estar de corpo presente no principal evento multilateral das relações internacionais no ano de 2020. Será provavelmente uma oportunidade para Donald Trump confrontar a China falando para o mundo e, dessa forma, ele será capaz de capitalizar o sentimento dos Estados Unidos, do cidadão americano, cada vez mais contrário, com uma opinião cada vez pior com relação aos chineses. As eleições americanas certamente aparecerão muitas e muitas vezes aqui nas colunas do Petit Jornal e nos bate-papos entre eu e o professor Daniel Souza. Então, nos acompanhe, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que a gente vai produzir por aqui. E se você quiser se tornar o nosso apoiador, acesse o nosso site www.petitjornal.com.br e lá tem a aba Apoie o Petit. Por lá você pode dar o apoio para manter o nosso trabalho funcionando e você também pode se tornar um aluno do nosso curso A Erosão da Democracia Liberal. Nós já demos 3 aulas ao vivo, mas você pode maratonar e na próxima terça-feira, às 21 horas, nós fecharemos o curso falando sobre Venezuela. O link para inscrição no curso está na descrição desse episódio. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.